Sim. Eu esqueço que eu tenho que esperar um pouquinho para chegar o áudio aí. Eu já pergunto e já quero fazer outra pergunta. Essa professora não aprendeu ainda. Então, peguem aí os cadernos, tá? Já vamos abrir lá na página 22. E hoje nós vamos fechar a nossa apostila. Ô, prof, é que eu ia pensar uma coisa. Hum. Daqui a um tempo, todo mundo vai fazer aula online. Hã? Daqui a alguns anos, todo mundo vai fazer aula online. Você acha que dá certo? Se nós já estamos acostumados, então eu acho que vai. Aula presencial. Eu também. Até na faculdade. Então, a pauta é essa daí, gente, rapidinho, tá? No finalzinho, nós iremos... Então, aí nós vamos falar sobre um príncipe muito famoso, Hamlet. Hamlet, ele é um príncipe, né? Foi um príncipe dinamarquês. Essa história foi escrita por Shakespeare, né? E é uma história trágica, onde seu pai foi morto, mataram o seu pai. E com o tempo, o espírito do seu pai, o fantasma, veio até ele e contou para ele que quem tinha matado foi o próprio irmão do pai dele, né? O Cláudio. Sendo que o Cláudio casou com a mãe do príncipe. O rei, ele foi assassinado, o irmão dele casou com a esposa. E aí tem todo um processo onde ele faz uma peça teatral, onde mostra, né? Ele faz com que os atores atuam essa parte em que fala que o pai dele foi morto, e aí deixa o Cláudio nervoso, e aí ele descobre que é uma verdade. Porque quando pensa, você recebeu um fantasma, né? Falando que o seu pai foi morto, então ele ficou meio que perturbado, ele achou que ele estava ficando louco. Então é uma história bem legal. E... Peraí, deixa eu aceitar aqui. Aí nós vamos dar uma lida aí na página 22 e a gente vai seguindo o nosso roteiro, tá bom? Deixa eu ver o caderno aqui. Aí nós vamos também trabalhar aquela frase, o ser ou não ser, tá? Significado do ser ou não ser. O que ele quis dizer com isso? Lembram que na aula passada nós estudamos sobre Shakespeare e cada frase que ele dizia tinha um significado, né? Que ele utilizava, cada uma nós usamos até algum significado que é relacionado à vida, ao que nós estávamos vivendo. Vocês lembram disso? Sim. Que bom. Pelo menos um aí, né? Copiaram já, gente? Lê, voltou? Oi, pro meu computador tinha reiniciado, eu tive que entrar pelo celular de novo. Não tem problema não. Eu vi. Página 22, quem pode ler para mim? Posso ler, professor? Por favor. O príncipe, os 3 parágrafos são... Lê o primeiro, e aí vai lendo, cada um lê um pedaço aí, tá, gente? Tá. Um príncipe muito famoso
Uma das citações mais conhecidas de Shakespeare é ser ou não ser. Eis a questão. Esse questionamento sobre o sentido da vida é feito pelo príncipe Ramarca na peça que leva o mesmo nome do personagem. Continua, professor? É que eu não ouvi, falhou aí a sua, Quer que fale de novo? por favor. Um príncipe muito famoso. Uma das citações mais conhecidas de Shakespeare é ser ou não ser. Eis a questão. Esse questionamento sobre o sentido da vida é feito pelo príncipe Hamlet, da Dinamarca, na peça que leva o mesmo nome do personagem. Exatamente. Então, ser ou não ser, o que que ele quis dizer? Que ele fala sobre a vida, tá? Que seria, vale mais enfrentar as dificuldades da vida ou acabar com ela? Que foi todo um momento onde ele pensa que ele está enfiando, né, matando o Cláudio, e ele, quando ele abre a cortina da peça, ele vê que ele matou o futuro sogro dele, tá? Então, a, a futura esposa dele fica aqui meio, né, perturbada, porque o grande amor da vida dela mata o pai, e aí é uma história, assim, bem trágica. Então, ele fala, ser ou não ser, eis a questão, seria enfrentar as dificuldades da vida ou acabar logo com ela. Então, essa frase significa isso, tá? Pode continuar lendo para mim aí, Ana Gabriela. Nessa tragédia, em 5 anos, o pai de Hamlet é assassinado pelo irmão Cláudio, que se casa rapidamente com a viúva Gertrudes e toma o trono. O rei morto surge como fantasma para Hamlet, pedindo-lhe vingança, e o príncipe passa a se fingir de louco com um plano para vingar a morte do seu pai. Isso. Então, aí, quando o pai dele morre, né, ele fica todo perturbado, porque o pai dele morreu como... Deixa eu ver quem tá falando aqui. Rápido, hein, Ana Clara? Quem pode terminar de ler para mim? Rafa, lê para mim, Rafaela Rodrigues. Tá. Onde ela parou? No terceiro parágrafo, da página 22. Ah, tá. Vamos, gente. Calma. Tá. Que tal estudar um pouco mais sobre essa obra? Afinal, Hamlet é uma das peças mais ensinadas do mundo. Há várias adaptações que vocês podem consultar, inclusive em quadrinhos, como é indicado a seguir. Isso. Então, aí, o Shakespeare, como nós estudamos, né, nas aulas passadas, ele é ninguém sabe muito bem sobre a vida dele. Ninguém sabe, na verdade, muitos sabem pouco sobre a vida desse escritor, tá? Então, lembram que nem tinha uma foto dele mesmo ali, saber se ele era daquele jeito mesmo. Então, assim, mas ele faz tanta parte, fez tanto sucesso, vamos por assim, que até hoje nós usamos as frases que ele criou. Ser ou não ser, né? Você já não ouviu essa frase? Ser ou não ser, eis a questão. Já. Você já... Hã? Já. Né? Então, aí ele vem o quê? Nós sabemos pouco sobre ele, porém é um dos principais atores que até hoje nós falamos sobre ele, tanto que nós estamos falando hoje. Aí, lê para mim aí, Murilo, minha biblioteca. Qual parte, professora? Minha biblioteca, Murilo. Ah, tá. Vai.
É do outro lado ou é para ler esse? Ah, tá. O Sr. William Shakespeare, teatro. Autor William Shakespeare. Adaptação e ilustração Marcia Williams. Editora Ática. Sinopse. A escritora e ilustradora inglesa Marcia E. Williams criou adaptações muito divertidas para as peças de Shakespeare em seus quadrinhos. Em seus quadrinhos, apresentava as histórias como se fossem encenadas no Teatro Globe de Shakespeare, no século XVII. 17. Os espectadores aparecem em torno do palco, fazendo os comentários engraçados e até criticando a peça apresentada. Inspirado em fatos reais, um cartaz na primeira página do livro avisa ao público bagunceiro. Pede-se aos espectadores que evitem atirar objetos duros ou pontiagudos nos atores, somente frutas podres e vegetais. Nessa edição, a autora adaptou 7 peças: Hamlet, Romeu e Julieta, Sonho de uma Noite de Verão, Macbeth, Um Conto de Inverno, Júlio César e A Tempestade. Então, aí são algumas obras dele, tá? Que sempre, geralmente, foram adaptadas. Aí nós vamos lá na página 23. Júlia, lê para mim. Surpresa de Hamlet. Barreto. A peça Hamlet é repleta de curiosidades. Hamlet é um personagem extremamente inteligente, mas seu nome de origem nórdica quer dizer tolo ou esperto que finge ser tolo. Um dos filhos de Shakespeare, morto ainda criança, chamava-se Hamlet. O nome tem essa mesma origem. Acho que ela caiu. Ju. Oi. Termina de ler, meu amor. Tá. Outro elemento interessante É que Hamlet, Shakespeare, apresenta uma peça dentro da peça, o que configura o uso da metalinguagem. Uma peça dentro da peça. Lê para mim, Mariana. Ao saber que os diretores passavam por sua cidade, contratá-lo para uma peça. Ao conversar com eles, o príncipe se comporta como um diretor teatral, dando dicas como essa. Lê as dicas? Sim. Falem essas falas que eu as pronunciei. Língua ágil. Se é para berrar as palavras, como fazem tantos de nossos atores, eu chamo-o de pregoeiro público para dizer minhas frases. Ajusta o gesto à palavra, a palavra ao gesto, com cuidado de não perder a simplicidade natural. Encenada especialmente para seu tio Cláudio e sua mãe Gertrudes, a peça é chamada por Hamlet, ironicamente, de A Ratoeira, e apresenta uma trama de assassinato. Com isso, Hamlet pretendia testar a reação de Cláudio. Se ele fosse o assassino de seu pai, muito provavelmente iria se perturbar com a peça e, assim cairia na armadilha como um ratinho, ou seja, estaria assumindo a culpa. Foi o que aconteceu, tá? Lembrando que ele recebeu o fantasma do pai dele, que contou para ele que Cláudio tinha matado. Aí, o que ele aconteceu? Será que eu estou ficando louco, né? Pensa, a gente recebeu um fantasma falando com a gente. Aí, o que aconteceu? Então, ele fez, como ele soube que tinha uns artistas lá, ele fez uma peça dentro da peça. Por isso que é a peça dentro da peça, porque é uma peça onde o próprio ator contratou outros atores para fazer. A ratoeira significa que iria pegar os ratos, né? Que iria pegar o rato, que é o Cláudio. Então, como que vocês acham que ele conseguiu? Professora,
Professora, eu acho que tem muita peça nessa peça, professora. Mas vocês acham como que ele descobriu realmente, teve a certeza de que foi o Cláudio? Mariana acabou de ler. Ele confessou. O cara fez ele confessar. Ele armou uma trama de assassinato para caso ele confessasse, ele era o assassino mesmo. Tá, mas aí como que ele percebeu que era o Cláudio? Porque ele não falou, fui eu. Talvez ele possa ter esboçado, tipo, uma Porque o reação. Cláudio ficou Mariana. com uma expressão de culpa. Exatamente. Então ele descobriu, por isso que fala que é armadilha, né? Uma armadilha. Professora, mas eu até agora não entendi. Mas por que o Cláudio matou o pai dele? Porque ele queria ser o rei, né? Não matou o pai, né? Matou o irmão, na verdade, né? Isso. Matou o irmão. Isso se chama Idade Média. Ele queria tudo ali, né? Que triste. Não, isso era bem normal. Muitos reis matavam os irmãos, os avós. Não, os mas não é pais pra normal. Eu não vou conseguir. achar normal. É triste, né? É a vida. Lucas, tá, lê pra mim aí metalinguagem, o que significa, Isadora? Dicionarte. Isadora? Posso ler, professora? A Isa. Aonde? Desculpa. Em cima do príncipe, nossa. Na página 26? Quem sabe onde é, por 23. favor? Lê pra mim. Eu. Metalinguagem. Quando um artista, em sua obra, faz referência à própria linguagem artística. Nas artes visuais, por exemplo, a metalinguagem, quando o pintor se retrata pintando. É para ler o pregoeiro também? Pregoeiro. Aquele que apregoa, que anuncia, que faz propaganda de algo. Aí também ele cria nessa peça e ele fala sobre a forma como os artistas venham se expressando, né? Que não precisa gritar, que não precisa fazer o modo como se fala. Então ele aproveitou tudo isso. Você achou, Isa? Isadora, você achou? Achei, professora. Lê agora, termina de ler para a Pro, então. Encenação especialmente. Encenada, desculpa. Encenações. Encenada especialmente para seu tio Cláudio, sua mãe Gertrude, a peça é chamada por ironicamente de A Ratoeira e apresentado uma trama assassinato. Com isso, Hamlet pretende testar a reação de Cláudio. Caso ele fosse o assassino de seu pai, muitos provavelmente iriam se perturbar com a peça, e assim cairia a armadilha como um ratinho, ou seja, estaria assumindo a culpa. Então, aí já explicou como foi que ele conseguiu, né? Então, obrigada, Isa. Ó, agora vocês vão lá na página 23. Eu preciso que vocês... Quem tá com... Ô, Nicole, fecha o áudio aí, Nicole. Fecha o áudio. É que o barulho tá vindo aqui na aula. Vocês vão copiar, tá? Da página 23 e vocês irão responder. Eu vou dar aí para vocês 10 minutinhos. Os dois que faltam. Vai faltar um minuto. Pode começar, 10 minutinhos.
Prof, tem que copiar a pergunta ou pode colocar só o número? E a pergunta?